Bueno, mi español no es bueno, yo voy a tentar un portuñol acá. Sí, si no entiendes, levanta la mano que yo te lo voy a explicar. Perfecto. Buenísimo. O que eu vou falar hoje sobre formulações e a evolução dos biológicos. E para isso, eu tenho certeza que todos acá estão envoltos da magia. A magia dos biológicos. E para a magia dos biológicos, temos que crer, acreditar em los biológicos, que os biológicos funcionam, correto? E para isso, a magia tem que permear em todos. E para permear a magia, temos que crer no biológico. Produtos biológicos, onde ocorre a magia. E para isso, eu me gusta a contar as histórias sobre o mercado de biológicos, como tem acá, belíssimo, sua charla muito boa acá. Mas eu tenho umas tiquitas informações para falar sobre este mercado. Como era esse mercado há 10 anos. E para isso, eu tenho certeza que estas frases todos solamente uma vez têm pensado ou têm falado para alguém. Que o biológico é caro e não funciona. Porque tem que aplicar solamente embaixo de luva, no final de tarde, quando Luna se aliou a Saturno e o operador tem bom dia para aplicar o produto. Correto? Que biológico não tem formulação. Não. Tem que chegar em uma caixita de isopor para você, com a refrigeração, perfeito? Com a refrigeração, e o shelf life era quanto? 2 anos de refrigeração. E tirando a geladeira, 2 dias. E depois de aberto, 1 hora. Não tem a formulação. Por isso isso tem cambiado, e cambiado muito porque inovação tende a ser desarrollada. E para isso, todas essas frases, a que mais me gusta é esta. O mesmo problema, a mágica. Que o mercado de biológico é muito pequeno e nunca irá crescer. E hoje estamos aqui falando do mercado de los números, que o mercado de biológico no Brasil chegou a 8 mil milhões de reais. O que era pequeno, hoje está no mercado totalmente grande e no Brasil uma participação excepcional. Mas sim, todo o que estamos falando acá, eu vou falar em 2 temas. Formulação e evolução dos produtos, as novas gerações. Perfeito. Então, tiquito de mercado que tinha aqui, só vou reforçar ponto, que no Brasil realmente é o país que tem mais adopção dos produtos biológicos, está liderando isto, e dado importante é acá, que este azul claro é a percepção e pretensão de uso. Isto é dado que quem usa biológico não volta atrás. Usou uma vez, teve a experimentação, teve a informação correta, não regressa. E na Argentina, como você muito bem falou, acá, estamos tiquito atrasado. Por quê? Porque, sim, tem as particularidades da aplicação, acá em biocontrole, em bioestimulante está muito bem, tem também a adoção grande e que a intenção de uso está sempre la convertendo em lo uso constante, mas para os biocontroles não temos ainda muita adopção em Argentina. Por quê? Porque a frequência de aplicação é distinta do Brasil. Perfeito? Mas dado interessante é isso, que independente de todos os cenários que está a se passar na agricultura, se cambiam os preços, se os defensivos estão com os preços arriba, se os fertilizantes estão com os preços demasiado grandes, a intenção de los agricultores é, independente de lo que se passa no mercado, eu vou a manter ou a colocar mais produtos biológicos em la minha produção. Estes eram na verdade, independente da situação do mercado, os produtores vão a manter ou a crescer os produtos biológicos de uso. Por quê? Porque já estão entendendo que este tipo de produto é eficiente,
tiene poder reemplazar algunos químicos o puede sí agregar en lo manejo para disminuir la cantidad de aplicaciones. Es importante que isso. Solamente rapidito, muy rápido aqui, no Brasil, que antes, há 10 anos, o mercado de biológicos em Brasil representava solamente 1% de todo o mercado. Hoje, estamos falando de cerca de 6% do mercado. E se tirar herbicidas para controle de malezas deste número, o biológico arriba para 9% de todo o mercado de biocontrole em Brasil. O que era nada, está se transformando em uma grande fatia e com um crescimento muito bom, um crescimento de 2 dígitos, de lo promédio de los anos de 30%. E o mais interessante, para o mundo, como tinham falado acá, como será a projeção para o futuro deste mercado? Como o biológico se comportará mais adelante? As pesquisas, as investigações digam que em 2035 o bioinsumo representará 40% de todo o mercado de biocontrole. 40%, o que hoje estamos cerca de 5%, daqui a 10 anos teremos 40% de todo o mercado com uso de bioinsumos para controle de enfermidade, de pragas, de todo. Por quê? Porque os produtos biológicos estão a cambiar muito. Porém, tem uma preocupação acá. Estes são os números de registros em Brasil. Nota que em 2015 tivemos um grande aumento de registro, tanto de los químicos quanto de biológicos. E o mais importante é acá, que no último ano, os produtos químicos de quase 400 produtos, solamente 6 novas moléculas, 6 novos ingredientes ativos. O que é isto? A indústria química não está tendo inovação. A indústria química está fazendo o quê? Mescla de moléculas antigas e aumentando a concentração de ativo. Solamente isso. E o biológico? Biológico em Brasil está de 160 registros, temos quase 139 tradicionais. Tales. Então quer dizer que o biológico também não tem inovação? Não é de toda a verdade. Acá temos uma situação que, sim, quase 90% dos registros são commodities. Sim, é verdade. Porque a todo ano está surgindo no Brasil pelo menos 30 a 40 novas empresas. E todas estas empresas novas estão partindo com um kit, um paquete biológico. Uma bovéria, um metarrísio, um tricoderma e um bacillus subtilis. Todas estão indo com estes 4 produtos. Então, estão inundando o mercado com commodities. E para isso, todos sabem que os preços estão a baixar muito, que a tecnologia não tem formulações, que tem muitos problemas de aplicações e tudo mais. Então, o que é importante, temos que ter segurança de uso do biológico. Temos que ter segurança de inovação que está a llegar para os produtores. E isto é importante. Tem sim inovação. Tem ingredientes novos ativos, novas mesclas. Mas temos que estar atentos por tudo que estão ofertando ao mercado. Porque, sim, tem biológico que não é bueno. E tem biológico que tem tecnologia arriba. E para isso que eu vou falar das novas tecnologias. E o que é a necessidade para isto? Não somente cambiar o tipo de formulação, de ser uma formulação WP para uma formulação líquida. Aqui era um exemplo disto. Estamos a trabalhar com um fungo totalmente conhecido na agricultura, que é tricoderma. E o primeiro passo para isso é transformar uma formulação pó numa formulação líquida, uma formulação mais estável, uma formulação que tem shelf life, uma formulação que não tem necessidade de refrigeração. E acá é um exemplo disto. É um tricoderma em uma formulação OD, dispersão em aceite. O que é isso? Solamente uma metodologia de extração do esporo que tem que fazer uma formulação em aceite. Tem mais
shelf life, ter mais efetividade, ter mais controle, porque é uma formulação resiliente. Mas acá, nós não estamos a mudar a estrutura do microorganismo, estamos a trabalhar com conídeos. Qual é o próximo passo? O que hemos de fazer em futuro? É trabalhar em distintas formulações do processo de produção. O que é isso? Estamos a trabalhar uma mudança de estrutura do microorganismo. No caso de tricoderma, a trabalhar com clamidósporos. Para Beauveria, trabalhar com blastósporos. E assim por adiante. Todo o fungo a ser trabalhado, eu posso a cambiar a estrutura. Por que tenho que mudar essa estrutura, cambiar a estrutura? Para ter uma estrutura mais efetiva, uma estrutura mais agressiva, uma estrutura mais virulenta a trabalhar. E isto que temos é algo simples? Não tanto. Trabalhar com o processo, a fermentação, sim. É um processo simples, que é acá. Acá muita gente há de saber a fazer, mas a mudar isto para uma formulação estável, sem necessidade de refrigeração, com pelo menos de 6 a 9 meses de shelf life, este é um problema que temos que ter investigação, que temos que ter tecnologia. E o que é importante? Estes novos conceitos. A trabalhar estas novas estruturas, pode trabalhar mesclas de novos conceitos, como no exemplo, a trabalhar nanopartícula conjunto de la estrutura. Por quê? Porque esta nanopartícula pode ser de hierro, está a agregar a efetividade, como se fosse um vetor para ser mais rápido a ação do produto. Então, essas estruturas em todo o processo, o câmbio, a estrutura de esporos para blastósporos, e agrego uma nanopartícula acá, e acá 100 nanopartícula, para esta nanopartícula de hierro, tá certo? Hierro? Sim. De hierro, para dar mais agressividade ao controle de patógeno, ao controle de tinte, das chicharitas em si, e todo o que isso. Isso é nova estrutura, novos conceitos de trabalho. E para isso, temos que ter o quê? Eficácia. Por que temos que mudar esta estrutura? Para ter realmente uma eficácia maior. Acá é um exemplo de conídeo. O conídeo, que é o tradicional esporo dos fungos, demoram cerca de 72 horas para germinar e fazer o que tem que fazer para controlar a tinte. Uma nova estrutura, que é blastósporos, demora 4 horas a fazer tudo isto. Então, sempre temos aquele, depois de aplicar fungo em la plantação, para controle de chicharitas, entre outros, o resultado demora de 3 a 5 dias. Sim, perfeito. Por quê? Porque está nesta estrutura, o conídeo. E acá, quando estamos a cambiar isto, estamos a trabalhar uma estrutura mais efetiva, mais agressiva. Em 4 horas eu tenho o mesmo efeito. Isso tem que trabalhar um meio de melhorar a sua formulação. E para isto, mesmo as formulações tradicionais, a estrutura tradicional, a formulação é totalmente importante. Acá teremos 2 formulações, uma base de água e uma formulado a base de aceite. E com 2 temperaturas. Quando se tem altíssimas temperaturas, a estrutura do microorganismo não se tem viabilidade. Está afetada principalmente por raios ultravioletas e a temperatura. E quando tenho um produto formulado, eu mantenho a efetividade e a resiliência do fungo a ser trabalhado no ambiente. Este é um papel importantíssimo da formulação, porque temos que ter formulações para pôr estabilidade do microorganismo, não só no shelf life do produto, mas sim quando aplicado em lo campo. É importantíssimo. Tanto para os fungos como para as bactérias, os processos são fundamentais. E os processos de la produção, para induzir a formação de endóspora, é vital na produção da bactéria. Porque todas as bactérias positivas, gram-positivas, têm que uma estrutura de formar, seja o esporo ou o endósporo. Então, trabalhar para induzir a bactéria a produzir um endósporo é vital. Este endósporo pode ter um shelf life de 36 meses,
sem necessidade de refrigeração. Pode ser aplicado em mescla dos químicos sem nenhum problema de compatibilidade. Pode ter aplicação em temperaturas bajas ou altas que não afeta sua viabilidade. Porém, mesmo para cá, a indução do endósporo pode dizer que é simples. Sim, se os microbiologistas me ouvem a falar acá que é simples, eu estou perdido. Mas pode ser que é simples. Mas o interessante é como depois desta estrutura, que pode ser acá, pode ter uma viabilidade e agressividade de germinar, de estar disposto no ambiente. Isto, a diferença de cá para cá, formulações. A formulação é vital. Os aditivos que têm a poner na formulação é imprescindível para ter bom produto, a produção. Então, a formulação é muito importante para isso. E todo que a formulação, os próximos passos da formulação, está em uma situação distinta. Como fazer o microorganismo a produzir o metabolito? Como fazer o microorganismo a produzir algo de interesse para a planta ou para o controle de tudo o que se ha aplicado? Acá é importante, porque os aditivos que poneram na formulação estão a trabalhar para fazer o endósporo germinar rapidamente, para o microorganismo crescer, produzir o biofilme, e este biofilme há de produzir metabolitos. Então, tem dois processos importantes. Tanto lhe dá a ferramenta para o microorganismo a germinar e a crescer rapidamente, como também induzir o microorganismo a produzir o metabolito de interesse. E este é passo fundamental na evolução dos produtos. Conhecer o microorganismo na íntegra. Conhecer a genética do microorganismo, seu genoma, para depois expressar o metaboloma, que isto tem uma tradução para o transcriptoma. São palavras difíceis, eu sei, mas é importantíssimo porque, conhecendo o microorganismo, sabendo que está a produzir os metabolitos, eu vou poder induzir no processo, dando pequenos estímulos, alimento, temperatura, tempo, o que mais de fazer, para produzir compuesto de interesse. Isto é a nova geração de los fungicidas, de los inseticidas e de demás. Produzir metabolitos importantes para ampliar a ferramenta de uso de todos os biológicos. E exemplo disto está acá. Tem desenvolvimento de produto que está em registro em Brasil, que é solamente metabolito. Não tem microorganismo vivo em sua formulação. Solamente metabolito. Dos metabolitos que têm ação distintas e únicas, distinta de los químicos. Acá, poder ser estes dois metabolitos em toda a funcionalidade de la tinta, tendo expresso de neurológico, sim? Pode ser sistêmico, da parte como se fosse neurológico, mas o mais importante, uma ação que não tem no químico, que diminui a oviposição da tinta. Que isto é para quebrar o ciclo do inseto, que tem a poner menos huevos, que tem a gerar novas gerações de produto de las tintas. Acá é algo único que nenhum químico há de fazer. A diminuição da oviposição do inseto que somente o biológico pode fazer. Então, isto é problema, era uma plaga muito importante em Brasil e que temos algo único a trabalhar na quinta geração do produto biológico que somente tem metabolitos. E tudo que isso que lhe digo se resume em uma coisa: cerveza, certo? Por que hago isso? Sim, cerveza tem uma receita básica. Utilizar-se basicamente as mesmas matérias-primas: água, malte, cevada, lúpulo, correto? E os processos, todos os definidos: água mistura, ferve, depois tira oxigênio e la bebe. É isto? Então, por que tem
as distintas diferenciações de cervezas. Em Brasil, esta é uma cerveja universitária, que a ressaca é terrível. E acá, tem uma Stella Artois, uma cerveja belga. E acá, em minha opinião, a melhor cerveja do mundo, que é a HB, que é uma cerveja alemã, que tem mais de 400 anos de existência e é um processo de produção totalmente artesanal. Mas todas elas têm algo distinto. Cada uma tem a sua receita. A qualidade de matéria-prima é importantíssimo no processo. E mais importante, os processos são fundamentais e são segredos industriais. Então, que isto há de refletir de tudo que estamos fazendo. Vamos falar de qualidade e não somente preço, porque temos produtos distintos no mercado, porque tudo isso importa no processo de produção de biológicos. 10 minutos? Perfeito. Está a ser. E para isso, o que temos que fazer? Biológico não tem proteção intelectual, não pode proteger o microorganismo. Sim, é verdade. Mas podemos proteger o processo, a formulação. E isto é importante. E como isto é possível? Que em Brasil já temos 13 patentes já depositadas e com mais 5 patentes que estão a sair por agora. Em que? Em produção de células, endósporos, produção de metabolitos, proteção de radiação UV do produto, prevenir a degradação de produtos da molécula em si. Então, isto é importantíssimo para ser. Nem todo produto biológico é semelhante, porque tem muitas tecnologias a embarcar em lo processo de produção. Hoje, me atrevo a falar que a indústria biológica, as top indústrias biológicas, estão fazendo melhores produtos do que a indústria química, porque a formulação é vital para todo o processo deste produto. E é muito importante para isto. E quanto, eu falando desse processo de inovação, eu tenho muito claro que a geração de produto biológico está a cambiar muito. No início era isto, era o produto que era produzido em arroz e depois molido. Não tinha tecnologia embarcada. Depois, os processos de formulações foram elaborados. Passamos a trabalhar formulações OD, formulações líquidas. Depois, uma terceira geração importantíssima, trabalhar com a mescla de micro-organismos em la mesma formulação. Para quê? Para dar amplitude de ação. Que um micro-organismo pode ser muito bueno para ser algo, porém não é tanto para outro alvo. E acá, na mescla de micro-organismos, eu tenho uma amplitude de ação melhor. E as novas gerações. Isto acá, pouquíssimas empresas estão a trabalhar. Que é a mescla do micro-organismo conjunto com os metabolitos em la mesma formulação, em lo mesmo frasco. Isto aqui, pouquíssimas empresas estão a trabalhar. E a nova geração, a quinta geração dos produtos biológicos, estamos a trabalhar solamente com metabolitos ou extratos microbianos e vegetais em conjuntos em la mesma formulação. Acá não tem nada, niente de microorganismo vivo, solamente metabolitos estáveis, metabolitos que têm um shelf-life de 2 anos, metabolitos que têm a compatibilidade com todos os produtos químicos. Isto é uma nova geração do produto. E demais, será que estás a pagar por isso? Eu creio que as novas gerações de produtos biológicos estás a chegar rapidamente. A sexta geração a trabalhar com RNAi, que é um gene de interferência para silenciamento genético da enfermidade, da plaga. E a sétima geração a trabalhar, sim, com genética molecular do microorganismo, transcriptoma, CRISP. Modificar o gene do microorganismo a produzir algo de interesse. Porque pode poner um microorganismo que é muito bem no processo da indústria a um gene de produção de um metabolito específico. E isto está já a ser trabalhado em Brasil. E as próximas gerações deste produto estão a chegar nos próximos 3 anos. Então, a inovação não para por aí. Mas se eu perguntar para vocês,
O que pensam do futuro do microorganismo, do futuro do biológico? Tem algo mais? Se você não sabe as respostas, eu vou perguntar para o Google. Pode ser? Google, e o futuro do biológico? Deram um tiquito para pensar. Estar a pensar. Como que vai ser a resposta? Há de ser mágico. Pessoal, isto é um protótipo de bioherbicida que estamos a trabalhar em Brasil. Um bioherbicida que rapidamente hace como se fosse um produto químico, um diquate, um paraquat. E acá estamos a trabalhar um bioherbicida, realmente um bioherbicida de contato. E isto é o futuro, a inovação do biológico. Por quê? Porque o biológico hoje está buscando caminhos antes jamais pensado, a buscando targets de difícil controle, a buscando targets que a indústria química jamais pensou que o biológico iria adelantar, certo? Entrar. E isto é o que é o futuro do biológico. E para o futuro do biológico, este ano, temos a certeza. É um ano mágico. Realmente, onde os produtos biológicos podem desempenhar um papel fundamental em muitos cambios. Vocês sabem, a guerra, os preços estão aí. Os preços de fertilizantes, como estão? Os fosfatados, os nitrógenos. E biológico tem e pode ser um papel de essencialidade no manejo. Este ano temos que ser algo muito claro. Temos que coronar o biológico com uma ferramenta fundamental para o produtor. É isto que é a nossa missão acá. E temos isto para ser. Muito obrigado.